Muito boa noite, queridos companheiros. É sempre com uma alegria no nosso coração que aqui estamos para refletirmos juntos estas lições tão abençoadas de vida. Essas lições que são dirigidas a cada um de nós em particular, para que nós possamos entender o que é a vida e o que é viver. E aí, tem momentos que precisamos ouvir umas palavras fortes, como a mensagem de Esopo, né, que vem assim, dar uma sacudida na gente. Também, como foi a mensagem do nosso querido Dr. Bezerra, na mensagem da semana passada, quando ele também, né, estudando nesse mesmo capítulo, na eficácia da prece, ele disse para a gente assim: sabeis, porém, vós, que vos queixais de não receberdes o que pedis, a razão para que tal suceda? Encontrareis a resposta em Tiago 4:3. Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Aí, o nosso Esopo vem mostrar para a gente exatamente isso. Por que a gente pede mal? Porque nós não sabemos orar. Por que não sabemos orar? Porque a incerteza da ação de Deus sobre nós, da ação da espiritualidade sobre nós, é muito grande. A incerteza, a insegurança da fé, o sentimento do amor pelo outro em nós é muito fraco, frágil, inseguro. Qualquer coisinha derruba, né? Qualquer ação do outro que me desagrada, eu já não gosto mais, já deixo de gostar, né? A minha fé é enfraquecida, que ninguém perde a fé. Ninguém perde a fé. A fé é uma faculdade do Espírito, né? Que o acompanha desde que ele foi criado por Deus e o acompanhará até ele alcançar a perfeição e continuará com ele. É uma faculdade do Espírito, né? E a esperança, exatamente o que essas duas virtudes nos conduzem para frente, para o alto, porque nós somos imortais e temos um destino que Deus nos deu, a perfeição. Mas a gente acredita nisso? Quando Esopo, tanto o doutor Bezerra quanto Esopo, vem falar para nós assim, dessa forma, né, que ele diz aqui: vocês lamentam sempre, vocês lamentam muito, né? A gente vive reclamando, a gente reclama de tudo, lamenta tudo, né? Dizem os espíritos que temos impedido até da ação espiritual chegar até nós e nos ajudar, dos espíritos nos ajudarem melhor, de tanto que a gente reclama, né? E isso porque, como é importante nós estarmos aqui na Casa Espírita, estudando essa doutrina abençoada. Por que o nosso guia nos trouxe até aqui? Conseguiu, com muita luta, nos trazer até aqui. Para que nós aprendamos, através dessa doutrina abençoada, a compreender esses mecanismos, né? Até para ver se a gente para de reclamar um pouco, né? Para valorizar, né, a vida, a Deus, né? Como Esopo mostra aqui para nós, uma prece a Deus, que tem tantos motivos na vida para nós acreditarmos em Deus e buscarmos essa força em Deus, mas nós preferimos reclamar, lamentar, injuriar, né? E a doutrina espírita, como a gente viu na leitura, ela vem não só falar para nós, né, do valor, da necessidade que nós temos de buscar Deus, de estar, né, como disse Jesus, que essa doutrina é Jesus novamente presente nas nossas vidas. E ele afirmou: buscai primeiro o reino de Deus, buscai a Deus, né? Que
que tudo mais lhe será acrescentado. Nos ensina Leon Denis, não penseis em viver sem Deus. Deus para nós é como o sol para a planta, para a vida. Não é? Você vê, se a gente não tomar sol, não buscar, eu achei interessante, né, quando a gente toma vitamina D para complementar, né, a saúde do corpo, porque a gente não toma o sol, não busca o sol, né, que no sol tem pura vitamina D. Então, tudo isso está na natureza, que Esopo lembra aqui, a beleza da natureza, que é para ninguém, né, ter o direito de reclamar, de lamentar ou dizer que Deus não existe. Por isso, meus irmãos, vamos prestar atenção aqui, né, nesses itens que eu pedi para ler, porque, como eu disse, ela vem ensinar a gente a entender o valor de Deus, como o mecanismo de se buscar Deus, né? Todo o mecanismo, as leis, a lei de adoração, a prece, que faz parte da lei de adoração. Em todas as religiões se fala da necessidade de rezar para Deus, de orar para Deus, de buscar Jesus, mas não explicam para a gente como é esse mecanismo. Né? E que tudo começa no pensamento. Né? O espírito vive pelo pensamento. Tudo que a gente realiza no mundo, na vida, na terra, encarnado ou desencarnado, tudo começa no pensamento do espírito. Né? E aí, inclusive, eles vêm mostrando para nós até esse pensamento, né, dentro de uma lei física, né, que aqui estamos mergulhados, tanto aqui na Terra quanto no espaço, porque no espaço também nós estamos mergulhados nos fluidos, né, do mundo espiritual. Estamos mergulhados no nosso próprio fluido, no nosso magnetismo. Né? Então, vamos aprendendo com a doutrina espírita essas maravilhas que nenhum de nós, assim, aprenderíamos isso nem nas ciências da Terra. Né? Porque quem que vai conhecer isso? Só que os homens da ciência, aqueles que se interessam em estudar, porque na escola não ensina a gente isso. Né? Lugar nenhum ensina, religião nenhuma ensina a gente a compreender a vida como Deus, até o próprio Deus. A visão que a doutrina nos traz de Deus é uma visão muito mais ampla, né? Uma visão mais compreensível, né? Mais lógica, e nos faz senti-lo, né? Dentro dessa própria natureza e até mesmo através do outro e dentro de nós. Quando ela vem dizer que Deus está em nós, como nós estamos em Deus, através de toda essa criação, isso está na Gênese, né? No livro A Gênese. Né? Através dos fluidos, Deus está em nós e nós estamos em Deus. Porque todo o universo, aqui estamos mergulhados e nós fazemos parte disso, somos o quê? Fluido. Né? Estamos revestidos de fluidos. Somos seres imortais, espíritos, seres inteligentes do universo, herdeiros de Deus em todas as potencialidades divinas. Não é isso? Mas o que fazemos? Aí agora eu pergunto para vocês, que quando eu estava lendo aqui a mensagem de Esopo e do Dr. Bezerra, quando ele diz, né, Dr. Bezerra, sabe por que a sua prece não dá certo? Né? Ele diz aqui, ó, lembrando até a afirmativa de Tiago: pedi e não recebeis. Sabe por quê? Porque pedis errado, porque não sabem orar. Né? E Esopo vem dizendo: sabe por que não dá certo as suas preces? Porque vocês vivem reclamando, lamentando, injuriando. Né? Então, é preciso que nós realmente pensemos nisso. Porque o que eles estão perguntando para a gente? O que você faz com o seu pensamento 24 horas por dia? O que você faz do seu pensamento? Não é? Como é que você utiliza o seu pensamento 24 horas por dia?
Porque se você prestar atenção no que você faz durante o dia, você vai saber o que você faz durante a noite quando sai do corpo. Você vai ter uma ideia do que você faz. A doutrina espírita ensina a gente, né? Essas coisas que a gente pensa, isso é bobagem, é sonho. Não é sonho isso, é bobagem, né? Será que é mesmo? Não é? Porque o espírito não para de pensar. É contínuo, permanente. Vive pelo pensamento. Não para de pensar. Se ele não para de pensar, e ele sai do corpo todo dia, o pensamento não está no corpo, é do espírito. Né? Então, se ele pensa durante o dia, nas atividades da vida, né? No dia a dia da vida, se ele pensa, quando ele dorme, aliás, quem dorme é o corpo, ele sai do corpo e continua pensando. Continua agindo, continua fazendo aquilo que o apraz e o compraz. Então, nós temos que prestar atenção, né, que além das atividades do dia a dia que a gente faz, o que é que nós também poderemos estar fazendo durante a noite. E até mesmo durante o dia, eu estou me lembrando aqui, eu já vou entrar aqui no assunto do mecanismo, né, que a gente vai estudar. Mas no capítulo 6 do nosso Evangelho, tem uma expressão do Espírito da Verdade que eu gosto muito de ler, né, de refletir, e principalmente junto com vocês, porque é uma lição muito abençoada. Diz ele aqui no item 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados, venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível das suas provas. Isso quer dizer, resignação diante das provas. O que são as provas? A luta do dia a dia da nossa vida. Todo momento a gente está sendo provado. Todo momento da vida. Não fica esperando ela cair do céu na sua cabeça, não. Nem quando você descobrir um carocinho, nem quando você perder alguém, ou quando você perder emprego. Isso são, né, já somatório de provas, né? São os compromissos que você, como espírito, assumiu. Então ele diz, vamos primeiramente resignar. O Esopo disse aqui, vocês são enfermos, obrigados a engolir o remédio amargo que se chama existência terrestre. Alguém de nós aqui pode sair da terra e dizer, não quero mais viver na terra? Mesmo que a pessoa queira morrer para não viver na terra, ela não vai sair da terra. Vai ficar mais colada na terra ainda. Né? Porque o nível, a Terra é um planeta de provas e expiações por conta nossa. Nós é que somos um espírito em provas e expiações. E caracterizamos o planeta. Não somos espíritos em provas e expiações, porque o planeta a Terra é um planeta de provas e expiações. É o nosso estado mental que coloca o planeta nessas condições, né? Por isso, Esopo está dizendo aqui, a gente vive reclamando disso. Mas adianta reclamar? Porque ainda que eu pedisse para reencarnar num outro planeta, eu vou cair num outro planeta de provas e expiações. Porque não é só a Terra que existe. Né? Eu vou reencarnar lá no planeta não sei da onde, mas que está na categoria de provas e expiações. E às vezes no nível pior do que nós estamos agora. Porque agora nós já estamos numa condição e até mesmo já temos a bênção, como Esopo diz aqui, né, da doutrina, do estudo que está sendo trazido para nós, desse esclarecimento abençoado, para que nós possamos dar um passo significativo na nossa vida. Então, não adianta reclamarmos que estamos na Terra. Não adianta chamar de mundinho. A gente vê essa terra, esse mundinho, não é? A gente é uma blasfêmia com relação a Deus.
com relação às leis divinas. Então diz o Espírito da verdade: trabalhadores, arai o vosso campo, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. Trabalhar todo dia. Adianta a gente reclamar que tem que trabalhar todo dia? Não adianta, a gente precisa trabalhar para sobreviver. Não adianta reclamar. Quem não trabalha não come, não é isso? Ou então vai viver encostado nas costas de alguém, né? E depois vai ter que responder por isso. Porque Deus nos deu a inteligência para agirmos, né? Para trabalharmos, para nos fortalecermos, desenvolvermos as nossas potencialidades. Então, o lavar, passar, cozinhar, engomar, ir para cumprir as profissões aonde tem o ganho para a nossa sobrevivência, isso graças a Deus a gente já consegue aposentadoria, mas a gente não pode parar de trabalhar, senão adoece e desencarna. É o que fatalmente tem acontecido, né? Adoece e desencarna. Então, veja bem, aí diz o Espírito da verdade: recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. A gente começa tudo de novo. Ai, meu Deus, tudo de novo, tudo de novo. Mas é tudo de novo, né? Para ir para o alto tem que ser tudo de novo, porque ninguém aprende sem repetição. Veja bem, ninguém aprende sem repetição. E aí diz o Espírito da verdade: o trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos corpos, mas vossas almas não são esquecidas, e eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Aí a gente pergunta, né? Como é que está nosso pensamento para ser cultivado pelo jardineiro divino? Com tanta reclamação, lamentação, que a gente vive espraguejamento, palavrões, né? Palavrões, palavrões, palavrões. Como é que eles conseguem se aproximar de nós? Não conseguem. Por quê? São jatos de fluido, de energia negativa, nuvem de chuva, de tempestade, que a gente emite para ele, nuvens grossas, que a gente coloca como barreira da aproximação desses espíritos junto a nós. Por isso, veja o que nos ensinou o Evangelho. Ele vem falar da ação da prece, que é uma realidade, como a gente está vendo aqui na mensagem. Ela tem o objetivo de nos colocar, né, na ligação com o Pai, com Deus, com os guias espirituais. Nós temos no Livro dos Espíritos o ensinamento da intervenção dos espíritos no mundo corporal, quando eles vêm falar dos guias protetores, né, dos espíritos protetores simpáticos, né, da doutrina dos anjos guardiães, que também a gente não pensa nesses espíritos, que estão a nosso dispor desde quando encarnamos ou antes de encarnar, e nos acompanha até em outras encarnações, como nos ensinam os espíritos. E cadê que o nosso pensamento busca isso? Não busca, porque nós estamos, meus irmãos, com os nossos pensamentos somente voltados para a vida material. Aí diz aqui o Evangelho: a prece é uma invocação. Quer dizer, você tem que colocar o seu pensamento na busca do superior. Invocar não é evocar. Evocar é chamar, vem cá. Não é isso. Nós temos que colocar o nosso pensamento na busca do ser superior, do mais alto. E com a ação da vontade, da fé, da certeza de Deus, é que nós vamos fazer esse impulso. Tudo está em nós. Todas as potencialidades e a matéria-prima que nós precisamos para realizar, né, esse bem na nossa vida. Por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. A gente vai rezar para o ser inferior para nos ajudar?
Ele não sabe, ele sabe menos do que nós. Ele vai nos arrastar para o lado dele, né? Tornar mais difícil a nossa vida. Quando a gente fala em prece, quando a gente fala em oração, a gente fala em buscar um ser superior. Porque o ser superior que tem condições de nos auxiliar, não é? Então, aí ele diz, a prece tem por finalidade um pedido, agradecimento ou uma glorificação, como nos ensina o Livro dos Espíritos, na questão 659. Pela prece nós podemos louvar a Deus, podemos e devemos louvar, pedir e agradecer. Só que a gente esquece dos dois primeiros. A gente só pede. A gente esquece de reconhecer a existência e a grandeza de Deus para poder pedir-lhes com unção, com respeito, com amor, com humildade, pedir ao Pai. Ele não está dizendo que a gente não pode pedir. Pelo contrário, diz aqui na lição dos anjos guardiães, não penseis que não temais fatigar-nos com as vossas perguntas ou com os vossos pedidos. Ao contrário, entrai sempre em relação conosco, sereis mais fortes e mais felizes. Então não tem essa de que eu estou incomodando o meu guia, né? Não tem essa, a não ser que eu estou só pedindo para ele aquilo que é coisa de eu buscar com as minhas próprias forças. Porque é exatamente, às vezes, o nosso erro. A nossa oração, ela se torna errada porque eu quero que eles façam um milagre na minha vida. Que eles venham resolver a parte que me toca na obra da criação. As lutas do dia a dia. A busca, né, de viver a vida. De amar o meu próximo. Né, de obedecer às leis. Para que o jardineiro divino possa cultivar o meu pensamento. Eu tenho que permitir a sua aproximação. Por isso que é importante a gente ver no Evangelho, quando ele diz aqui, né, que o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, explicando como se processa a transmissão do pensamento. Seja quando o ser chamado atende o nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chega até ele. Para se compreender o que se passa, nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, porque o universo, o mundo não é só de encarnado. A nossa realidade é de sermos seres imortais. Né? A maior parte é invisível aos nossos olhos carnais. Né? Somente uma pequena parte está encarnado, considerando os milhões e milhões de espíritos que existem no universo. Bilhões, trilhões, sei lá. Né? Então, a humanidade criada por Deus compõe-se de espíritos encarnados, uma parte, ou desencarnados. Por exemplo, considerando aqui o número de encarnados que estamos. Dizem os espíritos que se nós multiplicarmos por 5 ou 6, é que teremos o número de desencarnados que estão aí, sentados conosco, em plateias que nós não vemos, né? Porque tem a parte espiritual que nós não vemos e que está assim de espíritos ouvindo a palestra. Espíritos desencarnados, recentemente ou não, espíritos que estão em sofrimento, espíritos que também, como nós, precisam aprender, são trazidos pelos guias espirituais. Eu me lembro que quando meu pai desencarnou, isso já tem 37 anos já,
né? Mais um pouco. 40, Ana Paula vai fazer 40. Então, desculpa, filha, estou falando aqui da tua idade, mas isso aí para nós não tem problema, né? Graças a Deus. Para mim, talvez não tem problema esse negócio. Medo de idade, isso é bobagem. Né? Eu estou aqui entrando nos 70. Ela falou, mamãe, ano que vem você faz 70, eu faço 40. Então, nós vamos dar um belo passeio. Então, tá vendo? Coisa boa. Então, você vê. Então, há 40 anos atrás, quando meu pai desencarnou, o altivo, de vez em quando, dava notícia dele. Daí dizia assim, o teu pai foi trazido hoje para ouvir a palestra. Ele foi trazido para o tratamento. E veja bem, ele só despertou que estava desencarnado 10 anos depois. Que ele acordou para a realidade espiritual dele. Né, gente? E nós precisamos pensar nisso. A doutrina espírita vem nos ajudar a compreender essas coisas. Então, está dizendo aqui, é preciso imaginar-nos todos, encarnados ou desencarnados, imersos no fluido universal que ocupa o espaço, assim como aqui na Terra estamos mergulhados na atmosfera. E mais adiante, tem também dizendo, a gente imaginar mergulhado, né, como os peixes mergulhados no oceano. Assim estamos nós mergulhados no fluido universal. Por isso não existe espaço vazio. Não é? Ele é todo completo de fluidos, né, de elementos, né, que a gente não vê com os olhos carnais, mas que estão aí, presente, o ar que nós respiramos, por exemplo. Não é? A gente não vê, né? A gente sente o ar, a gente precisa dele. A gente não sobrevive no mundo carnal sem esse elemento, sem a atmosfera da Terra, na qual estamos mergulhados, para sobrevivermos no corpo físico e, através do corpo físico, desenvolvermos as nossas potencialidades e carências, e dívidas e dificuldades. É tudo aquizinho no corpo, né? No mundinho material que nós precisamos. O altivo, quando desencarnou, uma das primeiras mensagens que ele deu, foi até num culto no lar, ele afirmou: amem muito este planeta, amem muito a Terra, porque vocês voltarão muitas vezes nela, né, para a renovação de vocês. E tem uma palavra do Dr. Erma aqui, que ele diz, né, que a prece, que é o tema da noite, né, no caso aí também foi, quando ele trouxe essa comunicação, esse estudo leva-nos a meditar sobre o papel importante que o conhecimento doutrinário traz a todos os homens, destino de progresso. Eis a caminhada de cada um de nós. Trabalho incessante no bem, eis o meio pelo qual alcançaremos o progresso. Renovação das ideias, eis o caminho que nos fará mudar de